Milionário fica chocado ao ver empregada levar filha para a entrevista e revelar segredo. Bianca respirou fundo ao entrar no escritório moderno e elegante da empresa. As paredes de vidro refletiam uma luz intensa, iluminando o ambiente repleto de tecnologia. Com o coração acelerado, olhou para Lia, sua pequena de 5 anos, que olhava tudo com olhos curiosos. Era a primeira vez que Bianca tentava algo novo, e ela não deixaria que o medo a paralisasse. Ela tinha que passar naquela entrevista como assistente administrativa. Precisava desse emprego. Mas assim que a recepcionista a viu, algo mudou no ar. O olhar de desprezo foi evidente. "Você trouxe a filhinha para a entrevista?" A voz dela soou carregada de sarcasmo. Um aperto no peito fez Bianca hesitar. Ouviu murmúrios entre as pessoas ao redor, olhares de reprovação, como se uma mãe solteira não tivesse direito a sonhar. "Nós estamos aqui juntas", disse Bianca. "Então vou se mostrar forte." Lia sorriu para a recepcionista, ignorando o clima hostil. A garotinha tinha uma luz especial. Ao olhar nos olhos de Lia, Bianca encontrou coragem. Ela não ia deixar que um olhar vazio definisse seu valor. Durante a entrevista, não havia espaço para fraquezas. Bianca falou sobre suas experiências, seus desafios e a determinação que a movia. As palavras pareciam sair do seu coração. Enquanto fitava Rodrigo, o CEO da empresa, sentado em sua mesa, com uma expressão concentrada. Ele era tudo aquilo que o mundo dizia ser, bem-sucedido, impressionante e, de acordo com os rumores, sem tempo para assuntos pessoais. Mas em seu olhar havia algo mais que a intrigou. Enquanto discutia sua dedicação ao trabalho, percebeu que Rodrigo a observava com intensidade. Em brilho em seus olhos, a fez sentir que ele via além da mãe lutadora. Ele via a profissional que ela era. Porém, o passado estava prestes a voltar. Naquela mesma noite, recebeu uma mensagem de Júlio, o pai ausente de Lia. O cor. "Precisamos conversar." O passado não estava disposto a deixá-la em paz. Ela e Lia tinham conseguido erguer uma vida, e agora tudo isso estava ameaçado. Normas e esperanças eram testadas. Rodrigo, ao saber do retorno de Júlio, não hesitou em oferecer ajuda. Com seu recurso jurídico, Bianca conquistou uma medida protetiva. Mas essa luta não terminaria tão facilmente. Júlio não era alguém que aceitaria ser ignorado. A conexão entre Bianca e Rodrigo crescia. Mas com cada mensagem de Júlio, o manto de tensão se tornava mais pesado. Ela precisaria de toda a força para proteger sua filha e o que havia construído. As incertezas e desafios se acumulavam, e um medo silencioso se instalou. A felicidade que haviam encontrado juntos estaria ameaçada, e nessa atmosfera de tensão, uma nova mensagem pipocou no celular de Bianca. "Você não pode fugir de mim, Bianca." A mente dela girou. Enquanto olhares preocupados de Rodrigo buscavam os seus. O que o futuro reserva para essa pequena família diante do retorno inesperado do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a mensagem no celular de Bianca piscava, seu coração parecia um tambor a ecoar no silêncio pesado da sala. "Você não pode fugir de mim, Bianca." Ela virou a tela para Rodrigo, os olhos refletindo a ansiedade. O gesto fez com que a expressão dele se tornasse som. O clima mudou. Os murmúrios na sala ficaram mais intensos, as vozes dos entrevistadores parecendo mais distantes. Bianca respirou fundo, lutando para se manter centrada. Isso não é possível. Sua mente girava enquanto uma sensação de claustrofobia a envolvia. Rodrigo aproximou-se.
a tensão em seu rosto mudando de curiosidade para uma preocupação genuína. Você conhece essa pessoa? O que ele quer? A voz dele era firme. Mas havia um toque de vulnerabilidade que a pegou de surpresa. É o pai da Lia. O nó na garganta era denso, um peso insuportável. Uma sombra do passado voltava para atormentar seu presente. Se ao menos Júlio não tivesse reaparecido. Se ao menos ela tivesse se mantido invisível. Mas a vida tinha um jeito cruel de trazer à tona segredos enterrados. Quantas vezes você teve que lidar com isso? Rodrigo olhou para ela, a intensidade do olhar mais profundo do que ela jamais imaginou. O ambiente parecia se encolher ao redor deles, o restante da sala desaparecendo em uma bolha de preocupação. Bianca hesitou. A verdade estava na ponta da língua, mas confissões guardadas têm um jeito de queimar. Ele não é um bom pai. Nunca foi. Eu não quero que a Lia o conheça. Justamente nesse momento, a recepcionista interveio, quebrando a concentração. Desculpe interromper, mas você precisa assinar esses papéis, ela disse, com um tom gelado, enquanto estendia um documento. O comportamento dela deixava claro que Bianca, com sua filha, era um fardo que não deveria estar ali. Então, um barulho ecoou na sala, um estalo alto como vidro quebrando. O grupo virou-se na direção do som. O olhar de Rodrigo divergiu para a porta. Uma figura familiar e ameaçadora se destacava. Júlio, com um sorriso presunçoso e um olhar descontrolado. Ele não está aqui para discutir. Ele está aqui para ser o centro das atenções. E isso era tudo o que Bianca temia. Olha só quem está aqui. A família perfeita. A voz de Júlio cortou o ar como uma faca. O choque na expressão de Rodrigo era palpável. Você a trouxe para me ver, Bianca. Você sempre foi previsível. A tensão na sala virou uma tempestade. Todos os olhares se fixaram em Bianca, o julgamento e a curiosidade a atingindo como uma flecha. Uma onda de desespero tomou conta dela e seus pensamentos correram. O que ele faria? O que Rodrigo pensaria agora? Você não tem nada a fazer aqui, Bianca gritou, o medo transparecendo na voz. A garotinha ao seu lado olhava com confusão, sentindo a mudança no ar. Você se afastou. Não pode simplesmente aparecer assim. Mas Júlio avançou. Sua presença dominadora era um lembrete de que o passado nunca morre. Bianca, você sabe que ainda tem coisas a resolver. Eu não vou deixar você me ignorar assim tão fácil. Precisamos conversar sobre a nossa filha. Os olhares de reprovação se entrelaçaram com o pânico, e a voz de Rodrigo ressoou firme. Saia da frente. Você não tem o direito de fazer isso. E em meio à tensão, uma nova mensagem surgiu no celular de Bianca. O coração dela despencou ao ler. Eu sei onde você está. Essa pessoa não era Júlio, mas o impacto foi como um raio. 2 mundos colidindo, segredos sendo expostos. Que reviravolta aterradora. O que mais alguém saberia naquele momento se 2 eram perigosos? Agora, a busca por segurança não se resumia apenas ao passado de Júlio, mas a uma nova sombra que se instalava sobre sua vida. O medo era palpável. Quem estava por trás disso? O que estava prestes a acontecer? O coração de Bianca disparou ao ler a mensagem. Eu sei onde você está. Não era apenas um aviso, era uma ameaça. Rodrigo também leu a mensagem e seu semblante se transformou em uma máscara de preocupação. Ele se virou para ela, buscando respostas em seu olhar. O que isso significa, Bianca? O ambiente ficou mais tenso. Júlio, com seu sorriso sarcástico, se aproximou um passo, aproveitando a chance de causar mais impacto. Olha só sua nova vida, Bianca, mas o passado nunca fica longe, não é mesmo? Sua voz ecoou, brincando com o caos que estava criando. Lia, sentindo a mudança no ar, começou a puxar a saia da mãe. Mamãe, quem é ele? O medo nos olhos da criança fez com que a angústia de Bianca aumentasse. Era isso que ela queria proteger sua filha? O passado de um homem que nunca deveria ter feito parte de suas vidas? Rodrigo, percebendo a confusão, confrontou Júlio. Você precisa sair. Não tem direito de intimidar aqui. A voz dele era firme, mas o olhar forte de Júlio desafiou.
E quem vai me impedir? Você? Esse homem que se acha o dono do mundo. Uma inquietação crescia na sala, com todos observando como se tivessem assistindo a um filme de terror. O murmúrio das vozes das pessoas ao redor ficou mais alto, e a recepcionista, ainda com um ar de desprezo, parecia se divertir com o espetáculo. As caras de reprovação se misturavam com a curiosidade, e Bianca se sentiu exposta, como se estivesse em um palco sem saída. Bianca, você precisa ser honesta comigo, Rodrigo insistiu, sua voz elevada à medida que a situação se tornava mais tensa. Quem é ele? O olhar de Júlio iluminou a sala, como se estivesse ganhando uma vantagem. Por que você não conta, Bianca? Que tipo de mãe você é, escondendo o pai da sua filha? Ele estava se divertindo com o desconforto dela. Bianca sentiu que o chão se abria sob seus pés. Júlio, chega! Você não pode estar aqui. Sua presença só traz problemas. As lágrimas começaram a se formar, e o nó na garganta parecia uma corda apertada. O olhar de Rodrigo, que antes continha curiosidade, agora era um misto de compaixão e raiva. Mas então o inesperado aconteceu. A porta se abriu com força e uma mulher de expressão determinada entrou na sala. Bianca! O grito dela atravessou o ar e todas as atenções mudaram instantaneamente. Era a irmã de Júlio, uma presença que ninguém esperava. Eu procurei por você. Precisamos falar sobre o que aconteceu. O tumulto cresceu. O choque de Bianca era palpável. O que você está fazendo aqui? Não pode estar em contato com ele. A mulher ignorou a advertência, mantendo os olhos fixos em Júlio. Você não deveria estar perto dela, Júlio. Você fez coisas terríveis. Os rostos na sala mudaram, agora cheios de confusão e curiosidade, enquanto os segredos começavam a vir à tona. A tensão tomou um novo rumo. Você é o quê? O que é que está a acontecer? Rodrigo olhou alternadamente para Bianca e para a mulher desconhecida. Vocês não sabem, mas as coisas não são como parecem. A mulher começou a revelar um lado da história que ninguém conheceria. O que Bianca guardava tão secretamente poderia mudar tudo. As palavras dela se tornaram um turbilhão de revelações. Bianca se sentiu desmoronar e, ao mesmo tempo, o impulso de se proteger crescia. A cada frase, a atmosfera se tornava mais pesada e a verdade se aproximava. Ele não é o pai que você pensa que é. Na verdade, as palavras da mulher foram interrompidas quando um objeto pesado foi arremessado contra a parede. O estrondo ecoou, fazendo todos se virarem, e um olhar de medo cruzou o rosto do Ia. O caos se instalou, mas Bianca precisava saber o que a mulher queria dizer. Não, o que você está dizendo? O quê? O coração dela batia em desespero. A revelação estava prestes a mudar tudo. O que mais havia por trás do passado que ela pensava ter enterrado? A mente de Bianca girava enquanto ela olhava para a mulher, esperando que as respostas pudessem finalmente libertá-la do pesadelo que era Júlio. Mas com cada revelação, o futuro se tornava mais sombrio. Qualquer esperança de segurança estava indo por água abaixo. A pergunta era: quem mais estava envolvido nesse emaranhado de segredos? O coração de Bianca disparou ao ler a mensagem. Eu sei onde você está. Não era apenas um aviso, era uma ameaça. Rodrigo também leu a mensagem e seu semblante se transformou em uma máscara de preocupação. Ele se virou para ela, buscando respostas em seu olhar. O que isso significa, Bianca? O ambiente ficou mais tenso. Júlio, com seu sorriso sarcástico, se aproximou um passo, aproveitando a chance de causar mais impacto. Olha só a sua nova vida, Bianca. Mas o passado nunca fica longe, não é mesmo? Sua voz ecoou, brincando com o caos que estava criando. Lia, sentindo a mudança no ar, começou a puxar a saia da mãe. Mamãe, quem é ele? O medo nos olhos da criança fez com que a angústia de Bianca aumentasse. Era isso que ela queria proteger sua filha? O passado de um homem que nunca deveria ter feito parte de suas vidas? Rodrigo, percebendo a confusão, confrontou Júlio. Você precisa sair. Não tem direito de intimidar aqui. A voz dele era firme, mas o olhar forte de Júlio desafiou. E quem vai me impedir? Você? Esse homem que se acha o dono do mundo?
Uma inquietação crescia na sala, com todos observando como se assistindo a um filme de terror. O murmúrio das vozes das pessoas ao redor ficou mais alto e a recepcionista, ainda com ar de desprezo, parecia se divertir com o espetáculo. Bianca, você precisa ser honesta comigo. Rodrigo insistiu, sua voz elevada à medida que a situação se tornava mais tensa. Quem é ele? O olhar de Júlio iluminou a sala, como se estivesse ganhando uma vantagem. Por que você não conta, Bianca? Que tipo de mãe você é, escondendo o pai da sua filha? Ele estava se divertindo com o desconforto dela. Bianca sentiu que o chão se abria sob seus pés. Júlio, chega! Você não pode estar aqui. Sua presença só traz problemas. As lágrimas começaram a se formar, e o nó na garganta parecia uma corda apertada. O olhar de Rodrigo, que antes continha curiosidade, agora era um misto de compaixão e raiva. Mas então o inesperado aconteceu. A porta se abriu com força, e uma mulher de expressão determinada entrou na sala. Bianca! O grito dela atravessou o ar, e todas as atenções mudaram instantaneamente. Era a irmã de Júlio. Uma presença que ninguém esperava. Eu procurei por você. Precisamos falar sobre o que aconteceu. O tumulto cresceu. O choque de Bianca era palpável. O que você está fazendo aqui? Não pode estar em contato com ele. A mulher ignorou a advertência, mantendo os olhos fixos em Júlio. Você não deveria estar perto dela, Júlio. Você fez coisas terríveis. Os rostos na sala mudaram, agora cheios de confusão e curiosidade, enquanto os segredos começavam a vir à tona. A tensão tomou um novo rumo. Você o quê? O que está acontecendo? Rodrigo olhou alternadamente para Bianca e para a mulher desconhecida. Vocês não sabem. Mas as coisas não são como parecem. A mulher começou a revelar um lado da história que ninguém conheceria. O que aconteceu naquela noite? Suas palavras estavam prestes a abrir uma caixa de Pandora. Júlio não é o pai de Lia. Um silêncio cortante se instalou, como se o ar tivesse sido sugado da sala. O quê? Bianca quase não conseguiu articular. Como assim não é o pai dela? Ele é... Calma, eu vou explicar. Aconteceu um acidente. Eu estava lá. É complicado, mas Lia, na verdade, é filha de outra pessoa. E Júlio simplesmente não teve coragem de contar. Ele se apropriou da situação. Os olhares na sala mudaram novamente, agora com choque absoluto. Os murmúrios aumentavam e a confusão tomava conta de todos. Rodrigo parecia sem palavras, enquanto Júlio empalidecia. A raiva e o medo se misturando em seu rosto. Pare com isso! Você está mentindo! Júlio gritou, seus olhos escurecendo de pânico, mas a mulher ignorou suas ameaças. Não posso mais proteger você. A revelação está iminente. As gravações vão aparecer. Eu prometi cuidar delas, mas agora é hora da verdade. Uma nova sensação de urgência tomou conta. O drama que estava prestes a se desenrolar poderia mudar tudo. Bianca sentiu que seu mundo estava desmoronando. Gravações? Do que você está falando? Mas antes que pudesse obter respostas, a energia na sala mudou novamente. Uma batida firme na porta interrompeu tudo. Um segurança entrou, refletindo a urgência no seu olhar. Desculpem, mas precisamos evacuar o prédio. Houve um aviso de bomba. Todos precisam sair imediatamente. A sala explodiu em movimento, os sentimentos fervendo com a real possibilidade de caos. O que estava acontecendo? A verdade de Lia estava prestes a ser revelada, mas agora havia um risco ainda maior. Mulheres e homens começaram a se levantar, buscando por suas coisas. Vamos, Bianca! Rodrigo puxou-a pela mão, mas ela estava paralisada. A confusão na sala a deixou sem voz. Lia, e se não tivermos tempo? E no meio do tumulto, a mensagem no celular de Bianca soou novamente. Você não pode fugir, Bianca. Eles vão descobrir a verdade. O pânico tomou conta dela. O que mais estava por vir? O que mais ela ainda não sabia? O caos se instalou enquanto todos corriam para a saída. O futuro estava em uma linha tênue. A verdade sobre Lia, o retorno de Júlio e agora uma evacuação por uma bomba? Os segredos estavam prestes a ter consequências catastróficas. O coração de Bianca disparou ao ler a mensagem.
Você não pode fugir, Bianca. Eles vão descobrir a verdade. O pânico tomou conta dela. E Rodrigo, percebendo a gravidade da situação, agarrou sua mão, puxando-a para a saída. Vamos, precisamos sair agora. A sala estava em frenesi, as pessoas esbaforidas tentando encontrar suas coisas, enquanto o segurança gritava ordens. A evacuação não pode ser demorada. Todos precisam ir rápido. A tensão era palpável. O que estava acontecendo? Um ataque? Apenas uma ameaça? Júlio, quase alucinado, se virou para a irmã, segurando-a com força pelo braço. O que você fez, Roberta? O que você quer dizer com isso? Ele estava a um passo de perder o controle. E todos, incluindo Bianca, podiam sentir. As palavras de Roberta ecoavam em sua mente como um tiro. Lia não é sua filha. Não é hora para isso. Rodrigo gritou para Júlio, mas o caos já tomava conta de tudo. O pânico estava tão intenso que Bianca mal conseguia pensar. E lá estavam eles, Júlio, a irmã e o passado pulando de volta para a vida dela. Mas então, tudo virou de cabeça para baixo. Um estrondo profundo ecoou pelo andar e o chão estremeceu sob seus pés. O sistema de alarmes soou como um grito. Desculpe, mas precisamos evacuar o prédio. É uma emergência. O segurança gritou enquanto todos corriam em direções diferentes. Então, uma explosão ofuscante ocorreu em um andar acima, com uma fumaça negra se espalhando rapidamente pelo ambiente. A sensação de urgência se transformou em desespero e a sala se encheu de gritos. Saiam! Rápido! Bianca, o coração na boca, agarrou Lia com força. O olhar da filha estava cheio de confusão e ela sabia que precisava protegê-la a todo custo. Rodrigo, ainda ao seu lado, mostrava-se forte, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Havia algo muito errado. A fumaça começou a se acumular ao redor e eles estavam longe da saída. Para cá, vamos pelos fundos. Rodrigo gritou, puxando-a em direção a uma porta lateral. Mas a cada passo que davam, a situação parecia ficar mais caótica. O que estava acontecendo? Roberta, ainda com os olhos fixos em Júlio, começou a gritar. Esse não é o final, Júlio. Você precisa ser exposto pelo que fez. A declaração estava carregada de veneno e a sala, antes em movimento, parou por um instante. O momento tinha uma força avassaladora. Júlio riu, mas havia desespero em seu olhar. Você não sabe com quem está lidando, Roberta. O passado pode vir à tona, mas não eu. E então, em um movimento brusco, ele disparou em direção à porta, como se fugisse dos próprios demônios. Mas quando ele atravessou a entrada, um clarão fendeu a escuridão da fumaça, revelando a verdade de um segredo ainda pior. Está vendo? Roberta se voltou para Bianca. Júlio nunca esteve sozinho. Você sabe que a verdade vai vir à tona, não sabe? Ele não é só o pai ausente. Ele está envolvido em algo muito mais sombrio. Os lábios de Bianca se abriram, mas as palavras não saíram. Ela sentiu o mundo desabar ao redor dela. O que Roberta estava sugerindo? O que mais ela escondia? A força de suas crenças estava se desmoronando, enquanto a fumaça a envolvia. E o caos questionava todas as verdades que seu coração acreditava. Rodrigo, percebendo o olhar perplexo de Bianca, pegou seu braço. Precisamos sair, agora! Ele estava certo, mas antes que pudessem se mover, uma sombra surgiu na porta e uma figura imponente apareceu. Um homem de terno escuro e expressão decidida. Ninguém sai até que eu tenha as respostas que preciso. O pânico estourou novamente. O que mais estava por trás dessa ameaça? Quem era aquele homem? Bianca olhou para Rodrigo, que estava em pé, firme, mas o medo em seu olhar a fazia questionar tudo o que acreditava saber. Quem eram essas pessoas? Quais segredos estavam prestes a se revelarem e destruí-la para sempre? O futuro estava aumentando em tensão, e a verdade agora mais próxima do que nunca. Fazia o chão parecer instável sob seus pés,
Era uma questão de tempo até tudo vir à tona, e o que viria a seguir seria mais devastador do que ela jamais poderia imaginar. O homem de terno escuro estava à porta, os olhos fixos em Bianca, como se pudesse ver até a alma dela. Ninguém sai até que eu tenha as respostas que preciso. A tensão na sala intensificou-se. O alarme soeava e as pessoas ao redor começaram a entrar em pânico. O que ele queria? O que estava acontecendo? Rodrigo olhou para Bianca, buscando uma resposta no seu rosto. Quem é ele? A voz dele estava tensa, cheia de urgência. Mas antes que pudesse se mover, Júlio rapidamente avançou, os olhos cheios de fúria. Você não pode nos intimidar assim! Ele estava perdendo o controle e Bianca podia sentir que a situação estava prestes a explodir. O homem no terno deu um passo à frente, um sorriso de escárnio nos lábios. Ah, Júlio, você realmente acha que pode controlar as coisas? A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. As palavras dele eram como um soco no estômago. Bianca sentiu um frio percorrer a espinha. O que ele sabia? De repente, algo quebrou na sala. Uma pessoa gritou e as atenções se voltaram para Roberta, a irmã de Júlio. Eu não posso mais ficar em silêncio. Ela estava aos berros, os olhos cheios de lágrimas. A verdade sobre Lia, ela precisa ser revelada agora. O coração de Bianca afundou ao ouvir isso. O que mais estava escondido? Cala a boca, Roberta. Júlio puxou-a para trás, mas a mulher se soltou. Não. Durante anos você usou sua proteção como uma arma. É hora de ela saber quem realmente é. O pânico tomou conta de Bianca, não somente pela situação, mas pelas palavras que ecoavam. Rodrigo se virou, seu rosto carregando a confusão. O que você quer dizer? A pergunta flutuou na sala como um balão prestes a estourar. O que você está dizendo sobre a Lia? Sua voz ecoou, mas a resposta nunca veio. A fumaça da evacuação começou a entrar com mais força, e o homem de terno levantou uma mão. Se você não sair agora, as consequências serão catastróficas. Ele sorriu mais uma vez, mas agora havia uma malícia em sua expressão. Bianca sentiu um nó se formar na garganta. Nesse momento, algo brilhante flutou pelo ar, como uma bolha. Bianca olhou para cima, e o que viu quase fez seu coração parar. Era um celular, caindo em direção ao chão. Mas não era qualquer celular, era o celular de Júlio. O que ele estava fazendo com aquilo? Ao tocar no chão, uma mensagem automática se abriu na tela, visível para todos. Estou monitorando você. O jogo apenas começou. Você não pode escapar. O choque virou a sala em um turbilhão. Júlio parecia perder o controle. O que isso significava? Júlio, o que você fez? Roberta recuou, seus olhos se arregalando. Ontem à noite, o que você planejou? Um silêncio mortal se instalou, e os rostos se tornaram pálidos. As pessoas começaram a murmurar entre si. O medo estava de volta. O que você está dizendo? A voz de Rodrigo ficou descompassada, sua mão apertando a de Bianca. O que mais está acontecendo aqui? O calor do momento parecia sufocar. A ficha começou a cair para Bianca. Você está fazendo isso, não está? Você usou a gente! As palavras saíram como um grito. Júlio tentou protestar, mas o olhar furioso de Roberta o calou. As gravações, elas não estão apenas com você, estão com alguém mais. Você nunca foi a única com o plano. E antes que ela pudesse dizer mais, a luz do lugar piscou e um estrondo abalou a sala. Uma explosão à distância soou, e o medo foi palpável. As janelas tremeram e o chão pareceu um barco à deriva. Uma cortina de fumaça espessa começou a tomar conta, e as pessoas gritavam, tentando encontrar uma saída. Precisamos ir! Rodrigo puxou Bianca em direção à porta de saída, Lia apertada em seu lado. As palavras de Roberta ainda ecoavam em sua mente. A verdade sobre Lia? O que mais poderia estar escondido? E quando o grupo se reuniu apressadamente, o homem de terno os parou novamente. Não saiam! A verdadeira armadilha ainda está lá fora. O pânico tomou conta e todos hesitaram. Fechou-se uma armadilha. E quem estava por trás disso? O que mais viria a seguir? O homem de terno escuro estava à porta, os olhos fixos em Bianca, como se pudesse ver até a alma dela.
Ninguém sai até que eu tenha as respostas que preciso. A tensão na sala intensificou-se. O alarme soava e as pessoas ao redor começaram a entrar em pânico. O que ele queria? O que estava acontecendo? Rodrigo olhou para Bianca buscando uma resposta no seu rosto. Quem é ele? A voz dele estava tensa, cheia de urgência. Mas antes que pudesse se mover, Júlio avançou rapidamente, com os olhos cheios de fúria. Você não pode nos intimidar assim. Ele estava perdendo o controle e o medo de Bianca brotou. O homem no terno deu um passo à frente. Um sorriso de escárnio nos lábios. Ah, Júlio, você realmente acha que pode controlar as coisas? A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. As palavras dele eram como um soco no estômago. Bianca sentiu um frio percorrer a espinha. O que ele sabia? De repente, algo estourou na sala. Uma pessoa gritou e as atenções se voltaram para Roberta, a irmã de Júlio. Eu não posso mais ficar em silêncio. Ela estava aos berros, olhos cheios de lágrimas. A verdade se brilha, ela precisa ser revelada agora. O coração de Bianca afundou ao ouvir isso. O que mais estava escondido? Calma, não é hora para isso. Rodrigo gritou para Júlio. Mas a atmosfera estava prestes a mudar de novo. A fumaça da evacuação começou a entrar com mais força e o homem de terno levantou uma mão. Se você não sair agora, as consequências serão catastróficas. Ele sorriu mais uma vez, mas agora havia uma malícia em sua expressão. Bianca sentiu um nó se formar na garganta. Nesse momento, algo brilhante flutuou pelo ar, como uma bolha. Bianca olhou para cima e o que viu quase fez seu coração parar. Era um celular, caindo em direção ao chão. Mas não era qualquer celular. Era o celular de Júlio. O que ele estava fazendo com aquilo? Ao tocar no chão, uma mensagem automática se abriu na tela, visível para todos. Estou monitorando você. O jogo apenas começou. Você não pode escapar. O choque virou a sala em um turbilhão. Júlio parecia perder o controle. O que isso significava? Júlio, o que você fez? Roberta recuou, seus olhos se arregalando. Ontem à noite, o que você planejou? Um silêncio mortal se instalou e os rostos se tornaram pálidos. As pessoas começaram a murmurar entre si. O medo estava de volta. O que mais estava acontecendo? O pânico estava alto quando a luz começou a piscar. O homem de terno virou-se para a porta e, nesse momento, aquilo que ninguém esperava ocorreu. Uma figura emergiu da fumaça, com um olhar decidido. Parem tudo! A voz era suportável, mas firme. Era uma mulher, e a expressão... Bianca, você precisa ouvir. A sala parou. Bianca conhecia aquele rosto. Laura era sua melhor amiga, mas como ela havia chegado ali? Eu não posso mais ficar em silêncio sobre o que você não sabe, Laura disse, os olhos fixos na mulher de terno. Você está em perigo, Bianca. Você e Lia. O choque na sala se intensificou. O homem de terno se virou para Laura, a raiva estampada na face. O que você sabe? O que você está escondendo? Laura respirou fundo e a tensão parecia elétrica no ar. Júlio não é apenas um pai ausente. Ele está envolvido em um esquema muito maior do que você imagina. A vida de Lia corre perigo. E a verdade é ainda pior. Pior do quê? A voz de Rodrigo estava perto do desespero, enquanto todos se aproximavam para ouvir. Laura olhou diretamente para Bianca, lágrimas nos olhos. A verdade é que Lia não é apenas uma criança. Ela é única. Ela tem habilidades que muitos desejam, e eles estão vindo atrás dela. O quê? As palavras de Laura deixaram todos sem ar. Os murmúrios de confusão e medo começaram a preencher a sala. O olhar de Júlio se endureceu. Você não sabe do que está falando. Não é hora para discutir, Laura gritou, sua voz cortante no caos. Precisamos proteger Lia. E você, Júlio, seu passado está de volta para te assombrar. Você não pode escapar. Com isso, o chão pareceu balançar sob os pés de Bianca. Ela olhou para Lia, os olhos inocentes da filha a observando. E o peso de tudo estava prestes a colapsar. O que Laura estava realmente dizendo? O que significava para a vida delas? Então, novamente um eco de explosão surgiu de fora.
Os gritos aumentaram de volume, as pessoas começaram a correr e a fumaça se tornou espessa. O homem de terno estava a poucos passos de eles, com um olhar que dizia que o jogo apenas começara. E agora, com essa nova revelação, Bianca não sabia mais em quem confiar. Com cada segundo, a situação se tornava mais desesperadora. O que mais estaria prestes a vir à tona? E, acima de tudo, o que aconteceria com Lia? O futuro havia se tornado um labirinto escuro, e a única coisa que Bianca sabia era que precisava proteger sua filha a todo custo. Mas como, quando tudo estava contra elas? O homem de terno escuro estava à porta, os olhos fixos em Bianca como se pudesse ver até a alma dela. Ninguém sai até que eu tenha as respostas que preciso. A tensão na sala aumentou e o pânico se espalhou como um fogo. Rodrigo virou-se para Bianca. Um misto de preocupação e determinação no rosto. Quem é ele? A voz dele tremia, mas havia uma urgência que não podia ser ignorada. Júlio, ainda à beira de um colapso, avançou, mas o homem não recuou. As chamas da confusão eram palpáveis. Laura, a amiga de Bianca, parecia cada vez mais agitada. Bianca, ele sabe sobre Lia! As palavras disparadas com um fervor que ninguém esperava. O suspiro coletivo dos presentes ecoou como uma onda. Os olhares se entrelaçaram e o clima ficou mais intenso. Por que ele está aqui? A voz de Bianca era um sussurro, mas ressoou na sala. O homem sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Porque eu sei que Lia é especial. E não estou aqui para brincadeiras. Os olhos de Júlio se arregalaram, enquanto a sala química de tensão esfriava rapidamente. O que você quer dizer com especial? Lá! A voz de Rodrigo cortou o ar, e o desespero de Bianca crescia. O mundo parecia girar. Se algo estava escondido, isso poderia ser devastador para Lia. Mas antes que alguém pudesse perguntar mais, outro barulho ecoou da porta. Uma explosão. A sala tremeu. Todos viraram-se para a porta. E uma cortina de fumaça densa começou a se infiltrar. Gritos passaram a preencher o ambiente. O caos estava prestes a explodir. A figura do homem no terno ficou imóvel, mas algo em seu olhar mudou. Foi como se um peso tivesse descido sobre ele. Isso não foi uma ameaça, ele gritou sobre o barulho, mas a única maneira de a verdade vir à tona. Ele se virou para Júlio, que estava paralisado, e os dois homens se encararam. Laura se adiantou. O que você sabe, Júlio? A tensão aumentou. O olhar de Júlio estava apavorado, mas havia algo mais ali. Uma culpa latente. Um tremor passou pelo corpo de Bianca. O que mais estava escondido? Você não pode fazer isso, Júlio sussurrou. E o homem de terno se aproximou dele. Basta de mentiras. Você sabe que o que está fazendo é errado. E assim que ela pensou que a situação não poderia ficar mais tensa, uma nova figura surgiu, desta vez do outro lado. Era a mãe de Júlio, uma mulher que ninguém via há anos. Ela entrou com um olhar sombrio. Você não pode continuar assim, Júlio. Já está na hora de contar a verdade. Os olhos de Júlio se arregalaram de terror. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele estava a ponto de perder o controle e a sala se tornou um turbilhão de emoções. Bianca se encolheu, o peso da descoberta a sufocando. O que mais Júlio escondia? O que significava a entrada da mãe dele naquele momento? Você acha que pode fugir disso para sempre? Lia precisa saber quem são seus verdadeiros pais. A revelação dela cortou o ar. O chão ruiu suas certezas. Como assim? Bianca mal perguntou, enquanto o pânico a consumia. Júlio estava em um estado crítico, claramente lutando contra a própria verdade. As pessoas começaram a murmurar. O homem de terno olhava de um lado para o outro impaciente. A mãe de Júlio avançou. Não permita que ele manipule você como sempre fez. É hora de Luísa saber de sua origem. O nome ecoou na mente de Bianca. O que aconteceu? O passado estava se aglomerando como sombras atrás dela, e cada reviravolta deixava a mente dela em choque. A garota inocente que ela pensava que conhecia tinha muito mais dentro de si. A sala estava em caos.
O alarme continuava a badalar e a fumaça entrava cada vez mais. E o que aconteceria a Lia? O caminho da verdade se aproximava e parecia que tudo estava prestes a desmoronar. Vamos, precisamos ir! Rodrigo puxou o braço de Bianca, mas o olhar dela estava fixo em Júlio. Você tem ideia do que isso significa? O grito dela cortou o ar e a sala silenciou. Eu fiz o que foi necessário. Júlio sussurrou, quase quebrado. Uma última linha de defesa. Mas com essa revelação, o desespero de Bianca se transformou em um dilema. O que isso significaria para sua filha? E com o desenrolar das palavras, aquele quarto se tornava uma arena de segredos. As linhas entre o certo e errado começaram a se desfocar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? As consequências estavam ao alcance, e quem realmente controlava o jogo? Com os pensamentos turbilhonando, o pânico se intensificou. Lia, que estava em sua inocência, era agora o centro de uma tempestade de mentiras. O que mais ainda estava por vir? O que o futuro guardaria? As respostas pareciam cada vez mais distantes, e cada batida de coração era um lembrete da fragilidade daquela nova realidade. E o que mais elas teriam que suportar? O silêncio que pairava na sala era quase ensurdecedor. O que acabara de ser revelado deixara todos em choque. A tensão estava tão alta que parecia que o ar poderia cortar como vidro. Bianca olhou nos olhos de Júlio enquanto sua mente corria com perguntas sem resposta. O que isso significava? Para Lia? Para ela? Precisamos sair, agora! Rodrigo puxou Bianca, mas ela estava paralisada. O rosto de Júlio estava marcado pelo desespero, como se pudesse desmoronar a qualquer momento. E a mãe dele parecia pronta para explodir. Eu não posso deixar que ela saiba. Júlio sussurrou, a voz trêmula. Mas havia uma urgência tão palpável que ninguém sabia se alguém ia conseguir escapar. Se você não contar a verdade, Júlio, eu vou contar. Roberta, a irmã dele, soou como uma bomba de relógio prestes a detonar. E então, sem aviso, a porta se abriu bruscamente. Era o segurança de novo, agora com um olhar pálido. Todos precisam evacuar. Agora, a situação ficou pior. Naquele momento, uma luz brilhante iluminou a sala através da fumaça espessa. Parecia uma cena de filme, mas isso era real. A porta principal desmoronou e a sombria figura do homem de terno estava ali, braços cruzados, numa expressão que misturava raiva e satisfação. Ninguém sai até que os segredos sejam revelados. E foi nesse instante que tudo mudou. Um rugido poderoso ressoou quando a saída explodiu com uma luz ofuscante. O chão parecia estremecer e o caos tomou conta. As pessoas gritaram, algumas caíram, outras tentaram encontrar uma rota de fuga. O pânico era palpável. Júlio, em estado de choque, olhou para a mãe. Mãe, você me traiu! A acusação saiu como um grito primal e a sala pareceu congelar. Mas não havia tempo para isso. O homem no terno olhou para Júlio com um sorriso cruel. Traição ou liberdade? Você fez suas escolhas, menino. Em meio ao tumulto, Laura, ainda firme, agarrou o braço de Bianca. Bianca, precisamos sair por aqui. Mas Bianca ainda estava perdida. Lia aos seus pés, com os olhos arregalados. Aquela criança não merecia isso. Quando Laura puxou Bianca, algo no fundo da mochila da garotinha caiu. Era uma pequena caixa, uma joia antiga que parecia brilhar mesmo na fumaça. O que é isso? Laura se abaixou e, ao abrir, um brilho intenso a envolveu. Uma energia diferente parecia emanar dela. Bianca, isso não é só uma joia. Bianca não entendia. O que isso tem a ver com tudo? Laura parecia estar em outro mundo, com os olhos fixos no objeto. Eu não sei, mas já vi isso antes. Eles querem isso. Eles precisam disso. O clima mudou de novo. A atenção agora estava voltada para a caixa. O homem de terno não parecia feliz. Devolva isso. Você não sabe o que está fazendo. E naquele instante a porta se estourou. Uma equipe de homens entrou, armados e com expressões decididas. Estamos aqui para a criança. O que você está escondendo, Júlio? A voz deles ecoou, cortante e ameaçadora.
Júlio estava em choque e a verdade parecia estar prestes a sair. Rodrigo segurou Bianca com firmeza. Vamos! Mas os olhos de Júlio estavam muito longe. Ele olhava para a caixa. Não, não pode ser isso. O desespero era real e a sala estava se tornando uma arena de segredos e revelações. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão ressoou no fundo do prédio. O chão tremeu mais uma vez e a fumaça começou a se espalhar rápido, cortando a luz. Vamos! À janela! Rodrigo gritou e enquanto todos se moviam, algo incrível aconteceu. A caixa começou a brilhar mais intensamente, como um farol na escuridão. Lia, instintivamente, estendeu a mão. Não, Lia! Bianca gritou, mas era tarde demais. A luz da caixa explodiu, atingindo todos no ambiente. Um grito coletivo ecoou enquanto a sala ficava envolta em um brilho ofuscante. Quando a luz se dissipou, Júlio, Roberta e o homem de terno estavam no chão, paralisados. As pessoas ao redor começaram a olhar. A verdade estava na linha, mas cada um deles estava em um estado crítico, e uma conexão intensa surgiu entre Lia e a caixa. O que isso significava? A verdadeira identidade dela esteve sempre além do que podiam imaginar. Ao mesmo tempo, um som distante implacável ecoou, e novas figuras surgiram, vindo em direção a eles. Quem eram? E o que mais estava por vir? O futuro de Bianca e Lia, que já estava incerto, agora se tornara um labirinto de perguntas. O que a luz tinha liberado? E o que isso poderia significar para elas? A única coisa que restava era um desespero imenso, um mistério prestes a se desenrolar nas sombras. Quantas verdades mais estavam escondidas, prestes a emergir com consequências devastadoras? A luz ofuscante da caixa iluminou o caos ao redor, criando um ambiente quase surreal. As pessoas estavam em pânico, mas algo naquela luz tranquilizava Bianca, como se um abrigo se formasse em meio à tempestade. A expressão assombrada de Júlio se misturava à de Roberta, e o homem de terno parecia perceber que tinha perdido o controle. Precisamos sair, Rodrigo gritou, enquanto puxava Bianca e Lia para um canto. A fumaça estava espessa, mas a luz da caixa parecia guiá-los. Lia, com seus olhos brilhando, estendeu a mão em direção à luz, e quanto mais se aproximava, mais os rostos ao redor se iluminavam, como se a verdade começasse a se revelar. Não deixem que ela chegue mais perto! O homem de terno gritou, mas as palavras dele eram abafadas pelo eco da explosão que havia se ouvido momentos antes. O que foi aquilo? Outra onda de pânico invadiu a sala. Laura, sem hesitar, pulou para a frente. A caixa! Gritou, e seu olhar de determinação fez Bianca sentir um aperto no coração. Lembranças de momentos felizes com a filha passaram pela mente dela, e a necessidade de proteção pulsava dentro dela como um tambor. Ela não ia permitir que ninguém machucasse Lia. Movendo-se rapidamente, Laura conseguiu colocar a mão na caixa. Quando o fez, uma onda de luz potente se espalhou e todos sentiram como se um rugido de energia passasse por eles. O homem no terno estremeceu. E a expressão de Júlio foi uma mistura de terror e incredulidade. Você não pode! Júlio gritou. Mas Laura olhou para ela, suas lágrimas finalmente caindo. É a única maneira de garantir a segurança dela. Vamos, Bianca, você precisa confiar em mim. O olhar de Bianca, fixado em Lia, viu sua filha começando a brilhar quase tão intensamente quanto a caixa. Ela sabia que precisavam lutar contra as sombras do passado. A verdade estava prestes a emergir. E com isso, o futuro delas. Vamos, Lia. Confie em sua mãe. Bianca se lançou em direção à luz, com Rodrigo ao seu lado, apertando a mão dela. A luz começou a se expandir e, no instante seguinte, envolveu todos como um manto, dissipando a fumaça e o medo. Quando a luz se dissipou, eles se encontraram em um espaço seguro, longe do caos e da fumaça. Estavam em um campo, sob um céu limpo e azul. Era uma sensação de acolhimento, uma respiração profunda após a tempestade. Lia olhava em volta, fascinada. Sem entender completamente, mas novamente sentia-se segura. Oi, minha pequena. Uma nova figura apareceu.
Era a avó de Lia, uma mulher com um sorriso sereno e cheio de amor. Finalmente estamos juntos. Chegou a hora de você conhecer suas verdadeiras origens. Bianca olhou para a mãe de Júlio, que agora parecia gentil e acolhedora. As tensões do passado, os medos e as ameaças estavam se desfazendo naquele momento. O que você quer dizer? A voz de Bianca saiu como um sussurro. Lia é especial. Ela é ligada a algo que vai muito além do que imaginamos. O que você tem em mãos é a chave para o futuro, e precisamos protegê-la dos que não entendem isso. A mulher se aproximou de Lia, que sorriu, sem medo. Estava claro. O ciclo tinha mudado. As sombras que ameaçavam sua felicidade começaram a se dissipar. A verdade estava à porta, e com a nova luz, novas esperanças poderiam florescer. Bianca sentiu uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo uma inquietação permanecia. O que iria a seguir? Como seria o futuro delas agora? Era certo que ainda havia muito a descobrir. Enquanto isso, no fundo da sala anterior, a figura do homem de terno se postava em pé, parecendo uma sombra distante. O que ele sabia? E quem realmente o enviou? As perguntas ecoavam, e uma nova jornada parecia ser o próximo capítulo na vida de Bianca e Lia. A história acabava, mas a aventura estava apenas começando. E agora, aqui está a sua chance. Não perca mais tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.